neste momento o relógio marca 10 horas e 39 minutos. Mesmo na reta final do nosso programa, contudo, ainda teremos tempo para o já habitual nas últimas 3 edições do nosso programa, e trata-se do tema Local Content, ou conteúdo local consumido pelas petrolíferas em detrimento das importações. Hoje vamos conhecer a empresa angolana de navegação, uma das pioneiras na prestação de serviços às empresas a operar no setor petrolífero em Angola. Lago de Carvalho é administrador da empresa e apresenta-nos o perfil da sua empresa, como chega ao setor petrolífero e os constrangimentos e benefícios de operar no setor. O ZAC Magazine. Entrevista. Falamos com o Lago de Carvalho, ele que é administrador da empresa angolana de navegação limitada, uma empresa que, segundo sabemos, também colabora e presta serviços ao setor petrolífero. A primeira coisa que gostávamos de saber era o que é que pensa desta política atualmente levada pelo Sr. Angol, que está a liderar, e por intermédio do CAI, de promover o conteúdo local a nível do setor petrolífero, ou seja, fazer com que as petrolíferas substituam os serviços e os bens que consomem via importação pela produção local. Vamos pôr as coisas assim. O setor de petróleo tem sido tratado como um setor à parte. E quando digo tratado de setor à parte, funciona uma economia quase fechada e um dos grandes problemas é conseguir que essa economia, que tem um nível de tecnologia muito evoluído e, portanto, precisa de realmente muita importação de know-how, que essa economia se filtre, a economia do petróleo se filtre na economia nacional. A única forma desse processo começar é exatamente conseguir que um número maior possível de empresas locais prestem serviços às empresas petrolíferas. Podem ser coisas muito simples, como serviços de limpeza ou serviços de segurança, mas temos que evoluir para uma área mais tecnológica, onde a gente possa começar a utilizar e a formar engenheiros que vão, nas várias áreas mais conhecidas, que vão começando a ser capazes de prestar serviço à indústria. Esse processo é um processo que é absolutamente necessário, que nem sempre é feito da melhor maneira, mas que é absolutamente necessário ser feito. Lago Carvalho, em entrevista à Câmara de Comércio, à Chevron, o diretor da Chevron para conteúdo local, Sérgio Ferreira, revelou que há, de facto, empresas angolanas a prestarem serviços a 3 níveis. A nível de serviços básicos, como nos explicou, e também já há algumas, mas muito poucas, a prestar serviços a nível da engenharia. Agora, o setor em que não conseguimos ainda prestar serviços é, basicamente, a questão da tecnologia. Aí ainda estamos muito distantes. O que estávamos a saber era relativamente a sua atividade, que serviços presta e como é que acha que poderia a Câmara de Comércio ajudá-lo a aumentar o seu volume de negócios por via, por exemplo, por que meios? Por via de capital, por via de fornecimento de tecnologia, por via de parcerias? O que é que pensa que poderia ser uma mais-valia para um empresário a trabalhar nesse setor? Para um empresário nacional, acho que a Câmara pode ajudar a colocar em contacto com parceiros que eventualmente querem trabalhar no país, porque, digamos, o exercício pode ser feito nos 2 sentidos. Por exemplo, um empresário nacional que se dedica, por exemplo, a trabalhar em soldaduras, em metal, e não sei o quê, normal para a indústria ou para outras coisas, aqui para a construção civil, que quer entrar também, ter uma oportunidade de fazer alguma coisa no setor de petróleos. É evidente que todo o trabalho de soldadura no setor de petróleos é um trabalho muito especializado. E a empresa tem que estar qualificada, é uma empresa que tem que ter processos de segurança de trabalho, de higiene, de não agressão ao ambiente. É uma empresa que tem que ter alguma solidez financeira. Portanto, uma empresa nacional, para poder dar esse salto, tem que ter já a prova de que é capaz de fazer alguma coisa. A partir daí, pode tentar fazer sozinho ou pode procurar um parceiro tecnológico. E então aí a Câmara de Comércio pode efetivamente ajudar, por partes em contacto. Da minha experiência, as coisas funcionam bem quando há uma empresa de fora que precisa de se instalar no país. Quando somos nós a ir procurar um parceiro fora,
Normalmente as coisas demoram muito tempo, primeiro que a empresa tenha interesse, etc. Portanto, se a Câmara puder juntar as duas coisas, uma empresa que quer entrar em Angola e uma empresa privada que quer entrar no setor petrolífero, pôr as duas em conjunto, é uma boa solução, é uma boa atividade. Porque não me parece que a maioria dos casos seja dinheiro. O que é necessário, então? O que é que parece? É realmente ter o know-how, ter a organização e conseguir entrar de determinadas portas, que certas portas se abram. Se as portas não se abrem, não há nada a fazer. Podia falar-nos sobre os benefícios e constrangimentos de trabalhar com este setor, frisando também a questão legal, por exemplo, a Lei 2 da contratação de mão de obra estrangeira, que limita, por aí, por exemplo, diz que os estrangeiros podem ser contratados, o seu visto deve ser dado no período do seu contrato. Só que, infelizmente, diz também a Lei 6 que limita este período a, no máximo, 34 meses. Este é um dos constrangimentos. Para além deste, podia apontar-nos outros constrangimentos que existem por parte das empresas angolanas a operar neste setor? Os constrangimentos que se aplicam às empresas que trabalham no setor de petróleo são iguais aos constrangimentos de qualquer outra empresa que trabalha na construção civil ou que trabalha noutra área qualquer aqui no país. Há sempre dificuldades com isto. Felizmente que nós ouvimos já falar na intenção, pelo menos, de se discutir uma lei sobre a imigração, que irá permitir a estabilização da mão de obra especializada no país, mão de obra estrangeira, claro. Como há constrangimentos ao nível de pagamentos posterior, toda esta área é uma área a área de petróleos, que precisa de alugueres de equipamento, que precisa de compra de serviços, que precisa de contratar um técnico por 15 dias para vir fazer um trabalho especializado. E já não é só o problema do visto, é como é que a gente vai pagar esse homem. Portanto, há aqui digamos, os fluxos permanentes de gente e de equipamentos que é necessário, às vezes, pedir a um laboratório especializado para avaliar uma situação, às vezes mais que um para confrontar posições, e portanto, todo este suporte técnico que mesmo as empresas locais precisam, e particularmente as empresas locais precisam, tem que ser procurado no exterior, tem que ser pago ao exterior. Portanto, nós temos que ter, além de uma possibilidade de realmente de movimentar essas pessoas, e aí temos o problema dos vistos, temos problemas de pagamentos que também são complicados. E depois temos todo o problema de conseguir recrutar malta, portanto, conseguir recrutar técnicos locais, conseguir formá-los e conseguir que tenham uma atitude realmente de dedicação ao trabalho e de progresso. É evidente que a gente sabe que os problemas sociais que os nossos trabalhadores têm não são os mesmos dos expatriados. Os expatriados têm problemas têm normalmente a família bem estabilizada e vem aqui só e a única preocupação que tem é o trabalho. E trabalha 10 horas por dia, não tem problema. É muito difícil a gente poder comparar essas coisas que não são comparáveis. Lago Carvalho, do seu ponto de vista, que produtos, que serviços e bens Angola já está preparada para fornecer ao setor petrolífero e o que é que falta para aqueles produtos que há uma produção que podemos considerar razoável, mas ainda não é escoada para este setor? Sabe que eu não tenho uma inventariação de que empresas nacionais estão a trabalhar no setor de petróleo. E há umas pseudo-nacionais, só têm um nome nacional e na realidade são uma extensão de uma empresa estrangeira. E a participação e influência, digamos, da parte local, quer na procura de outras subcontratações, porque cada um de nós, como empresa de serviços, precisa de outros serviços. Portanto, nós também temos a obrigação de procurar localmente serviços. E, portanto, se deixamos uma empresa pseudo-nacional na mão de gestão estrangeira, eles vão fazer da maneira mais fácil, até porque todos eles normalmente estão em rotação. E rotação quer dizer que estão dentro e fora permanentemente. Eles vão fazer da maneira mais fácil. E a maneira mais fácil é comprarem fora já a gente que sabe fazer. Pode haver exceções a isso, mas se as empresas não forem efetivamente bem acompanhadas, são muito difíceis de realmente procurarem conteúdo local, procurarem outros prestadores de serviços, procurarem técnicos locais.
dá muito trabalho realmente fazer formação e promoção de quadros locais. É uma coisa que dá muito trabalho. E quando eu digo pseudo-locais, há infelizmente também uma atitude em muitos dos nossos empresários que, a partir do momento que encontraram um parceiro estrangeiro para desenvolver uma determinada atividade, entregam tudo ao parceiro estrangeiro. Estão só preocupados em receber no fim do mês ou no fim do ano da gestão. Então, esta é uma das preocupações. É necessário outra atitude por parte dos empresários angolanos para que possam, então, entrar para o setor petrolífero. A minha sugestão foi efetivamente que a Câmara tentasse juntar, não sei se via Câmara ou não Câmara, mas enfim, vamos ver como é que isso se pode fazer. Ver se a gente começava, digamos, começávamos a falar entre nós, juntar as pessoas que estão, as empresas que estão a prestar serviço ao setor de petróleo, para tentarmos, enfim, discutir um bocado como é que podemos fazer melhor. Então, pensa que a solução pode sair num encontro entre empresas para se debaterem os problemas? Já conversei sobre isso. Vamos ver agora como é que isso pode ser feito. Se é uma atividade... Porque a Câmara tem o problema de ser restritivo, teoricamente, às empresas que têm ligações com parceiros americanos, quando pode haver outras empresas do setor de petróleos que não têm isso. Mas eu acho que o facto da Câmara tomar a iniciativa não a impede de convidar outras empresas que tenham parcerias com Brasil, Espanha, França, seja com quem for. Exatamente. No seu ponto de vista, há melhorias ou não nesse processo do conteúdo local consumido pelas petrolíferas? Eu acho que, isto é sempre um caminho muito comprido a percorrer. E um mecanismo que a Sonangol e o Ministério dos Petróleos têm, digamos, utilizado é a história do preferenciar as empresas que têm maioria de capital angolano, portanto os 51%. Esse mecanismo é que tem que ser muito bem utilizado e permitir que efetivamente haja mais gente nacional, mais empresários a conseguirem entrar. Mas é sempre assim, você tem que ter alguma experiência, você tem que ter alguma atividade já própria para depois poder dar o salto. Muito obrigado e boa continuação. Okay. Bom dia. Ouvíamos a entrevista o empresário Lago de Carvalho, um dos pioneiros na prestação de serviços ao setor petrolífero. USAC Magazine. Entrevista. Se pretende ouvir e acompanhar este programa de rádio online, aceda por favor ao nosso canal no YouTube através do link www.youtube.com/USAC Magazine. Lá poderá encontrar todas as emissões deste programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. E por agora terminamos esta que foi a 25ª edição do USAC Magazine. Na apresentação esteve com Elke Guimarães, na operação técnica e assistência de produção foi de António dos Santos, a realização esteve a cargo de Joel Costa. Já sabes, estaremos juntos na próxima quarta-feira. Até lá, fique bem. USAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. USAC Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.